Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e esse daqui é o primeiro vídeo sobre física na parte mais matemática, sendo que não vai ter tanta matemática quanto nos outros vídeos de física, porque é uma introdução aos conceitos básicos. O negócio não vai ser tão físico, de certa forma, vai ser mais matemática, vai ser umas noções que a pessoa tem que ter para começar a interpretar e saber o que está acontecendo nas questões. O primeiro conceito que eu coloquei na tela aqui, como você pode ver, eu desenhei um objeto que não tem nenhum significado aparente, eu só literalmente rabisquei e coloquei esses tracejados para uma reta. O que eu quero dizer com isso? Eu arrumei um jeito de medir a largura e a altura do objeto. A largura seria essa horizontal e a altura, mas eu não dei nenhuma medida para ele. Aqui eu posso ter anotado o metro, mas é só uma explicação posterior ao que eu vou falar agora. Mas quando você vai medir alguma coisa, o ato de medir é você pegar aquilo, o que você está medindo pode ser algo mais abstrato também, como o próprio tempo. O tempo é uma coisa muito abstrata, de certa forma. Mas é você pegar aquilo que você está tentando medir, nesse caso é o tamanho do objeto na horizontal, que seria aqui, e na vertical, que seria aqui, e com base numa medida padrão, você dar valores a ele, dar valores numéricos para o que você está tentando medir. Como consequência, eu fiz esse tracejado do lado, mas não tem nada aqui que está especificando qual o tamanho dele. Se eu quisesse, por exemplo, dizer que isso daqui é baseado no metro e pegar a ideia de, sei lá, pegar uma régua que esteja graduada em metros e colocar aqui e tracejar qual seria a distância de... No caso, vamos dizer que é uma régua muito grande e cada tracinho desse equivale a 1 metro. Então, nesse caso aqui, eu teria uma graduação baseada no metro, mas eu poderia pegar outro conceito como polegadas, etc. Então, daí a gente já sabe que o ato, já chega na conclusão que o ato de medir alguma coisa é você pegar uma base, você pegar uma unidade de medida padrão, com um certo padrão específico, e usar para chegar num valor numérico para aquilo que você está medindo. É um pouco abstrato, acredito eu, que esteja ficando um pouco abstrato, mas espero que enquanto eu vou medindo coisas nas próximas aulas, fazendo essas medições, tentar buscar essa ideia, voltando com essa ideia, para que se vá fixando na memória. A ideia de você fixar alguma coisa na memória com estudos, uma dica aqui, é realmente fazendo questões e relembrando de conceitos anteriores baseados em assuntos novos que você está observando. Vamos lá, aqui eu teria as medidas que seriam baseadas nesse padrão, que eu escolheria o metro, mas poderia escolher outra coisa. Só que se eu escolhesse outra coisa seria outro padrão, e obviamente essas distâncias que eu marquei aqui seriam diferentes, porque eu escolheria outro padrão para seguir. Espero que o barulho das motos passando aqui não esteja interferindo no vídeo. Análogo a isso, também vamos entrar na ideia do tempo, que o tempo é algo mais abstrato, bem mais abstrato do que isso, mas a noção de tempo é algo que sempre está passando. Você pode entrar numa pira filosófica que tudo que você fala, na verdade, já passou, porque o agora já passou. Se eu entrar nisso aqui, eu fico muito tempo falando. A medição do tempo vai com a ideia de que, baseado no intervalo que você possa medir, você vai dar um nome, uma nomenclatura para aquele intervalo. Abstrato, eu sei. Mas vamos dar uma ideia. Como, por exemplo, se eu fizer tipo, toda vez que eu falar um A, eu vou ter uma distância de tempo, que eu não dei nome ainda, mas eu vou dizer que é uma distância desse tempo, de um A para o outro A, um períodozinho. E eu, baseado nesse padrão que eu vou passando, eu vou dar o nome disso de uma unidade aleatória. Eu posso também passar o desenho disso que eu estou falando, se eu fazer uma reta, que era para ser uma reta, mas vamos lá. Imagina que isso aqui é uma reta, que ela é baseada no tempo, só que eu não dei nenhuma nomenclatura, não peguei nenhum padrão. Vamos dizer que eu faço A, aí passo o tempo, A, passo o tempo, A, passo um tempo, A. E vamos dizer que esse
tempo que se passou é exatamente igual um do outro, porque eu não medi exatamente, eu não posso dizer que isso daqui é igual a isso daqui, entendeu? Mas observe como se eles fossem iguais. Você já tem um padrão aí, e você pode dar um nome para esse padrão. O que a gente utiliza hoje em dia, normalmente, é o segundo, hora, dia. Esses são medidas de tempo que são baseadas em coisas que acontecem. O dia, por um exemplo, o bom de se basear no dia, que o dia é o tempo necessário para a Terra dar uma volta sobre si mesma. E baseado nisso, você vai ter como funciona essa rotação dela sobre si mesma e você vai dividindo esses tempos. E você vai chegando no quanto demora uma hora, da hora você chega em quanto demora um minuto e por aí vai. Como a ideia de que uma hora você tem 60 minutos, já é um padrão que a gente tem, não é tão simétrico quanto variações de um metro, mas você vai ter essa ideia de que uma hora você tem 60 minutos. De 60 minutos você já vai ter 3.600 segundos, porque você vai ter uma situação que ele vai aumentando de 60 em 60. Mais 24 horas vai ser um dia vai ser 24 horas, você já vai alterando. Você vai ter um padrão que você vai seguindo para ter essa medição. Você está medindo o tempo baseado em um padrão que vai acontecendo periodicamente, vai sempre reacontecendo. Baseado nisso, a gente já vai ter medições para o próprio tempo. Nesse caso aqui, eu poderia medir em instantes específicos, que diriam que esse instante específico aqui seria 1, se eu quisesse denominar 1 segundo. Aqui seria o 2, aqui seria o 3, e aqui seria o 4, e por aí vai. Eu só separei porque aqui eu fiz uma análise gráfica, eu fiz um desenho para um conceito abstrato que seria o tempo, mas que ele estaria passando continuamente e que a cada período que compreende esse pedaço aqui, que na vida real você teria o passar desse tempo, tá ficando mais filosófico do que físico, mas seria realmente esse passar de tempo que você teria essa variação de segundo, que no caso usando a nomenclatura do segundo. O metro ele é usado para medir distâncias no padrão, é até usado no sistema internacional que indica medidas para serem usadas, nesse caso é o metro. E, por exemplo, o seu padrão, a sua ideia de como ele funciona, ele já teve outras ideias anteriores que era baseado no tamanho de um pedaço de metal. Mas hoje em dia é algo muito preciso. Ele funciona à base de quanto que a luz anda num tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. É um espaço de tempo muito pequeno, mas que quando passa esse espaço de tempo, você tem que a luz percorreu 1 metro. E essa distância é que vai ser indicada como 1 metro e você vai ter suas variações. Os 2 metros, você só pega isso, multiplicar por 2 e por aí vai. É uma noção bem precisa de como funciona. E você vai chegar nessa ideia de medições e padrões. Eu espero que não tenha ficado tão abstrato. Agora aqui eu vou explicar como é que funcionam os prefixos, que são letras que vêm antes de unidades de medidas, que esconde um fator multiplicativo. Esconde um valor que está sendo multiplicado pelo número ali. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. E como funciona a conversão de algo para outro. Nesse caso eu usei um exemplo de polegada para centímetro. No caso dos prefixos, eles funcionam exatamente como isso. Eu botei aqui alguns, que seria tipo o G de giga seria 10 elevado a 9. O K de quilo seria 10 elevado a 3. O C de 100 seria 10 elevado a menos 2. Então, toda vez que você tiver uma dessas letras atrás de uma unidade de medida, quer dizer que você vai ter esse valor aqui, se você tiver o C, por exemplo, sendo multiplicado. Vou usar como base o metro, o sistema métrico, para dar uma explicação melhor. Se eu tenho 1 metro, eu tenho só 1 metro, não tem nenhum prefixo aqui. Só tem 1 e M que indica metro. Mas se eu tiver 1 centímetro, eu tenho C. E o C é um fator multiplicativo que indica 10 elevado a menos 2. Isso está querendo dizer que, se eu quiser converter isso aqui para metro, se eu quiser só deixar o metro, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 2 metros. Porque eu transformei esse C em 10 a menos 2. Então eu teria 0,01 metro.
É essa a base de como funciona esses prefixos. São valores que você vai multiplicar que ele está escondido à base de uma letra para ficar mais organizado e mais aglutinado o negócio. E, por exemplo, se eu tivesse 1 metro para transformar em centímetro, como é que seria? No caso, se eu quisesse um negócio em centímetro, eu tivesse 1 metro. Aqui eu tenho 1 metro, mas como é que eu faria para transformar em centímetro? O C, ele quer dizer 10 a menos 2, correto? Então, se eu fosse colocar o C ali, eu teria um fator que seria 10 a menos 2. Eu tenho que ter em mente que se eu quiser transformar em outra coisa aqui, sem ter uma ideia que eu estou adicionando nem tirando nada, eu tenho que deixar exatamente da mesma maneira que está. Então, se eu colocar 10 a menos 2, uma forma de anular esse 10 a menos 2 é botando 10 a 2. Então, se eu tivesse 1 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 2 metros, eu teria exatamente 1, porque esse 10 a 2 anularia com esse 10 a menos 2. Mas eu quero em centímetro. Então, eu transformo esse 10 a menos 2 em C, porque aqui está dizendo que esse C indica o 10 a menos 2. Então, eu teria 1 vezes 10 a 2 cm, que seriam centímetros. Então, a partir daí, eu teria a ideia de que 100 centímetros equivalem a 1 metro. 100 centímetros equivalem a 1 metro. Da mesma forma que se eu tivesse do quilômetro para metro, eu teria, tipo, esse daqui é 10 a 3. Mas se eu tivesse do metro por quilômetro, para eu anular um ao outro, eu teria que colocar 10 a menos 3 vezes 10 a 3. E esse 10 a 3 eu colocaria como o quilômetro. É esse o caminho. As conversões que eu coloquei aqui, eu botei só uma lógica básica de quando você tiver alguma coisa. Você pode converter por regra de 3 também. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu só apagar esses maluquetes aqui. Você pode pegar aqui uma regra de 3 aleatórias, tipo 1 polegada tá para 2,54 centímetros. Se eu tenho 5 polegadas, eu vou ter x centímetros. Tem esse meio, porque você vai anular aqui centímetro com centímetro, você vai anular aqui polegada por polegada, você vai ter só o valor bruto e você vai saber quanto um valor vale para outro valor. Correto? Mas também tem outro meio que é usando uma equação. Essa equação que eu coloquei aqui é só fazer assim. Se eu tenho 1 polegada para... Eu não preciso escrever de novo. Tenho 1 polegada para 2,54 centímetros, eu posso usar essas letras para fazer o jogo matemático. Se eu passo essa letra dividindo para aquele lado, ou se eu divido ela dos dois lados, seria a mesma coisa que fazer centímetro sobre centímetro, aqui era para ser um C, e aqui sobre centímetro. Eu anulo esse com esse e vou ter aqui 1 polegada sobre centímetro vai ser igual a 2,54. Eu cheguei numa conclusão aqui, eu cheguei numa proporcionalidade. Polegada sobre centímetro é igual a 2,54, porque esse 1 aqui é só 1. É uma questão que esse 1 não vai alterar o valor do negócio. É neutro. Então eu cheguei nessa conclusão. Toda vez que eu quiser, então, agora, se eu quiser saber 2 polegadas equivalem a quantos centímetros? Passa esse centímetro para lá dividindo. Eu vou ter que 2 vezes P sobre centímetros vai ser igual a esse X. E eu cheguei aqui atrás, que esse P sobre cm é exatamente igual a 2,54. Então 2 vezes 2,54 é igual a X. Seria só um valor de proporcionalidade para você ir convertendo. É utilizar a equação a seu favor para você chegar numa conclusão de como funciona essa conversão, como você vai converter alguma coisa para outra coisa. Se você não quiser utilizar a ideia base de regra de 3. Esse é o conceito que eu cheguei aqui. E eu queria demonstrar também, antes de acabar, 2 extremos de ideias que seriam uma coisa muito grande, que seria o anos-luz. Sempre que você vê ano-luz em algum lugar que não é medida de tempo, é medida de distância, que é quanto que a luz anda em um ano, você vai ter 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Então aqui você ainda tem um K que é 10 a 3. Então seria 9,46 vezes 10 a 12 vezes 10 a 3 metros. É um negócio muito grande. E você vai ter o Armstrong,
acredito que eu esteja falando certo, espero que eu esteja falando certo do Armstrong, que é um número muito pequeno, que quer dizer 10 elevado a 10 a menos 10 metros, normalmente utilizado para medir comprimentos de onda, que são muito pequenos. Ou coisas muito pequenas também, muito pequenas mesmo, porque é 10 a menos 10. Quando você vê nomes ou letras que designam, caraca, mas meu português está incrível, mas que indicam valores, você vai ter uma situação exata de que se você tem um valor X anos-luz, vou botar AL, porque, sei lá, Lagoas, mas não, anos-luz, eu simplifiquei. Então tem esse X multiplicado pelo valor que seria o anos-luz. Seria um prefixo que viria antes que viria antes de alguma coisa, exatamente. Só que nesse caso não precisaria vir, porque o anos-luz já indica o quilômetro, então se tivesse outro quilômetro aqui, por exemplo, eu multiplicaria quilômetro com quilômetro, eu teria quilômetro quadrado. Mas basicamente acho que foi esse o vídeo mais simples. O próximo vídeo vai entrar vetores, eu achava que eu ia colocar ele aqui, mas percebi que ficou um pouco grande, só os conceitos básicos, eu acho que é porque eu briso um pouco demais. Mas espero não ter brisado muito e que tenha ficado entendível mesmo. Eu tenha passado um pouco de conteúdo, mas tinha abrangido eles de forma maior. Eu tô falando muita coisa que eu não sei nem se eu estou falando certo, mas aqui é física, não português. Então acho que é isso. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com alguém que você acha que vai entender o assunto pela minha explicação, por isso que eu estou passando aqui, ou pela explicação do conceito, ou por explicação de como funciona uma questão específica, e etc, que seria os outros vídeos que eu posto. Mas é isso, se você gostou, eu já falei o que você faria se você gostou, então se inscreva aí se você quer receber mais desses. E é isso, tchau, muito obrigado.